Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal do Laboratório de Hidroinformática. Eu sou o professor Murilo César Lucas, da Unicamp. O objetivo dessa videoaula é eu ensinar para vocês como calcular a vazão de projeto. Para isso, nós vamos utilizar o método do SCS. Primeiramente, a precipitação efetiva será calculado utilizando o parâmetro curva-número dentro do método do SCS e, em seguida, nós vamos calcular a vazão de projeto a partir da precipitação efetiva, utilizando o método do hidrograma triangular do SCS. Para isso, eu criei um exercício hipotético, onde o objetivo é a canalização e retificação de um córrego em área urbana. Nós vamos utilizar a planilha Excel para, até um certo ponto, automatizar os cálculos e também para que eles sejam feitos de maneira mais rápida, mais direta. Na sequência, eu vou mostrar para vocês o mesmo resultado num software de drenagem, o REC-HMS. Então, eu vou abrir aqui a planilha Excel. Eu já deixei algumas informações nas células para que a gente possa ganhar tempo. Tudo que tiver em amarelo nessa planilha são células editáveis. Significa que você pode alterar e o resultado ele vai afetar quase toda a planilha. Então, aqui nós temos os coeficientes da equação IDF. E aqui, para esse exercício hipotético, eu vou utilizar um período de retorno de 100 anos, conforme os manuais do DAE e, por exemplo, da cidade de São Paulo. Aqui eu estabeleci previamente um comprimento de Talweg do rio principal de 2 km e a sua inclinação média é de 0,008 metros por metro. Eu vou fazer o cálculo do tempo de concentração dessa bacia hidrográfica utilizando a equação de Carter, essa que vocês podem observar aqui. Verifiquem sempre se as restrições das fórmulas de tempo de concentração estão sendo obedecidas para o problema. Então eu vou colocar aqui 5,862 vezes o comprimento em quilômetros elevado a 0,6 dividido pela declividade média em metros por metro elevado a 0,3. Vou colocar alguns parênteses. E o tempo de concentração é de aproximadamente 38 minutos. Para esse problema, eu vou estabelecer que a duração da precipitação efetiva é igual a 0,133 do tempo de concentração, conforme o método do hidrograma triangular unitário do SCS. Então, resultou em aproximadamente 5 minutos. Isso significa que a duração da precipitação efetiva é de 5 minutos. Consequentemente, os blocos que representam as alturas de chuva no meu hietograma vão ser discretizados de 5 em 5 minutos. Agora eu vou aqui para esse quadro, onde eu vou aplicar o método dos blocos alternados para a construção do hietograma. Esse foi o método escolhido no exercício. Aqui nessa primeira célula, eu implementei os coeficientes da equação IDF e o tempo de retorno, o período de retorno TR. Notem que a única célula que vai variar é a célula F4, que corresponde aos tempos de 5 em 5 minutos, conforme definimos no cálculo do D. Observem também que conforme a duração aumenta, a intensidade diminui. Agora aqui eu vou calcular as alturas de precipitação com base nessas intensidades e duração. Vou pegar a intensidade, multiplicar pela sua respectiva duração e vou transformar o tempo de minutos para horas. Observem que a minha intensidade está em milímetros por hora e o meu tempo está em minutos. Cuidado com a conversão de unidades. Pronto. Agora eu tenho os meus valores de precipitação acumuladas no tempo. Agora eu vou calcular a precipitação intervalar, isto é, a precipitação em cada intervalo de tempo, de 5 em 5 minutos. De 0 a 5 minutos, a altura é de 23 milímetros. De 10 a 5 minutos, a altura é de 12,5 milímetros. E assim sucessivamente. Agora, nessa outra coluna,
eu vou distribuir os valores intervalares de precipitação em blocos. Então, nós temos aqui 8 células. Vou começar a partir da quinta. Vou colocar o maior valor no centro da precipitação e depois eu vou distribuir os outros valores. 12, 8, 6, 5, 4, 3,56, 3,12. Lembrem-se que o método dos blocos alternados, ele pressupõe que a precipitação segue uma distribuição normal. Isto é, os valores de altura começam menores, vão aumentando ao longo do tempo, atingem o valor máximo no centro da duração da precipitação, a metade da duração, depois vão diminuindo novamente ao longo do tempo, até o término da precipitação. Então, o que a gente acabou de fazer aqui foi construir o hietograma utilizando o método dos blocos alternados. O que eu chamo de segundo passo é o cálculo da precipitação efetiva. Nós vamos utilizar o método do SCS. Algumas informações eu forneci previamente. Então, nós temos aqui o uso e ocupação do solo, o grupo hidrológico para cada uso e ocupação, as áreas e também já forneci os valores de CN. Os valores de CN eles devem ser obtidos em uma tabela, com base no uso e ocupação no solo e no seu grupo hidrológico. Mas para encurtar o tempo desse vídeo, eu já forneci os valores. Nós temos aqui um CN para cada uso do solo. Nós vamos fazer também, por simplificação, é adotar um valor médio para toda a nossa bacia hidrográfica. Eu vou utilizar aqui uma média ponderada, considerando que essa média ponderada é o valor representativo de CN para toda a área. Então, vou colocar 60 vezes a área. As áreas são os pesos da ponderação. 98 vezes 2, mais 77 vezes 5, mais 69 vezes 2. Tudo isso dividido pela área total. Vou utilizar uma fórmula de soma. O Excel está em inglês. Se eu tiver em português, use soma. Vou colocar aqui também um parênteses. Nosso valor é de 78. Eu não vou utilizar valores não inteiros, porque não vejo sentido, já que o método do SCS, originalmente ele foi concebido utilizando valores inteiros de CN. Vou deixar 78. O valor do S, a capacidade máxima de retenção de água no solo, na bacia, é igual a 25.400 dividido pelo valor do CN. Vou colocar um parênteses aqui também. Menos 254. O valor do lambda eu vou utilizar conforme os desenvolvedores do método sugeriram inicialmente 0,20. Lembrando que esse é um valor que está em discussão atualmente. As abstrações iniciais, elas são 20% do valor do S. Então, eu vou colocar aqui 0,20, vou travar essa célula, não precisava, mas vou travar, vezes o S. Então, 14,4 milímetros. Isso significa que se a altura de precipitação não for superior a 14,4 milímetros, não irá ocorrer escoamento superficial na bacia. Agora eu vou para esse outro quadro aqui. Nesse outro quadro eu já coloquei os tempos, conforme o hietograma, de 5 em 5 minutos até 40 minutos. E aqui eu já puxei as alturas de precipitação do método dos blocos alternados. Então, essa coluna que está em cor verde, ela puxa os valores aqui do método dos blocos alternados. Agora o que eu vou fazer, pessoal, é acumular os valores de precipitação que estão nessa coluna, ou seja, os valores do método dos blocos alternados. Isso porque, conforme eu já falei para vocês em sala de aula, não vai ter um sentido físico a utilização do método SCS para os valores individuais de altura de precipitação. O que a gente precisa fazer é acumular, de modo que isso tenha um significado físico. E o que eu vou acumular aqui são os valores do bloco, para preservar a distribuição
realizada nos blocos alternados. Então, vamos lá. Eu vou implementar aqui a equação do método SCS, essa que vocês estão vendo aqui. Então, a precipitação de 3,12 mais menos 0,20 S. Poderia já usar a abstração, mas preferi pegar o S aqui. Já vamos travar o valor do S, porque ele não vai variar, de acordo com o método. Elevar ao quadrado, colocar mais um parênteses. E agora eu vou dividir. Estou fazendo agora o denominador da equação pela altura, K35, mais 0,8 vezes o valor do S. E eu vou travar aqui também o valor do S. Eu vou aplicar isso nas demais células. Pronto, aqui está a equação para cálculo da precipitação efetiva. O primeiro valor é 202,10 milímetros, vou arrastar para a restante. Aqui, aparentemente, parece que os valores estão corretos, mas não estão. Então, é aquilo que eu expliquei para vocês em sala de aula. A equação do método SCS permite que a gente entre com qualquer valor de altura, e isso vai gerar um valor de precipitação efetiva. A fórmula possibilita isso. No entanto, alguns valores podem estar incoerentes, como neste caso. Por que alguns valores estão incoerentes? Porque notem que tem valores de precipitação acumulada, especificamente esses 3 valores que eu estou selecionando, que são inferiores às abstrações iniciais, 14,4 milímetros. Ou seja, apesar da equação gerar um resultado e positivo, o que pode nos induzir ainda mais a erros, esses valores não estão condizentes, não estão coerentes. Então vamos lá, vamos arrumar. Para isso, eu vou criar uma condicionante dentro dessa célula. Essa condicionante vai dizer o seguinte: se o valor for menor do que 14,4 milímetros, escreva 0 de escoamento superficial. Caso contrário, aplique a fórmula do método SCS. Como o meu Excel está em inglês, eu vou escrever IF. Se o de vocês estiver em português, escreva SEC. Então, se o valor das abstrações iniciais for menor do que 14,4, vírgula. Se o seu Excel estiver em português, use ponto e vírgula nesse momento. Faça 0. E aqui eu já vou travar também essa célula das abstrações iniciais. Caso contrário, vírgula, faça a fórmula do método SCS. Aí eu vou fechar. Ah, perdão. Eu coloquei aqui. Eu escrevi errado. Se o valor da precipitação acumulada, ou seja, a minha célula H35, for menor que as abstrações iniciais, agora eu devo travar as abstrações iniciais, faça 0. Caso contrário, calcule a precipitação efetiva utilizando a forma do SCS. Aí, agora eu vou arrastar para as outras células e agora a gente vê uma coerência. Os valores que são menores do que 14,4 milímetros, no caso, esses 3 valores, resultam em 0 de precipitação efetiva. E depois, quando o valor é superior a 14,4 milímetros, nós temos, de fato, a ocorrência de precipitação efetiva. Esses são os valores acumulados. O que a gente vai fazer agora é calcular a precipitação efetiva intervalar, ou seja, em cada intervalo de tempo, de 5 em 5 minutos. Então, no primeiro é 0, o segundo também é 0, posso usar esses mesmos valores aqui, 0, e agora a gente já começa a ter alguns valores aqui no intervalo. Acho que vale a pena até linkar essa célula, caso no futuro vocês utilizem a planilha.
E aí tem alguns valores, por exemplo, aqui nessas células diferentes de 0. Vamos só verificar se está tudo certo. Ótimo. Então veja os nossos valores de precipitação efetiva em milímetros. A gente pode observar isso também no hietograma. Aqui, ó. Então eu já coloquei, né, já deixei linkado esse gráfico com essa coluna. Observem que a gente tem aqui uma precipitação efetiva de 1,62 milímetros. Ela começa nesse tempo de 20 minutos. Olha lá. E depois o valor aumenta aqui no centro da precipitação e depois vai diminuindo. Aqui a gente não vai distribuir os valores de precipitação efetiva em blocos. Isso normalmente não é feito em alguns softwares de drenagem, como por exemplo o REC HMS. Ao abrir o software e realizar os cálculos previamente, eu observei que o software utiliza dessa maneira a distribuição dos valores de precipitação efetiva. Então, o que a gente faz no software é entrar com as alturas de projeto, as alturas do nosso hietograma. A gente entra com os blocos em cor azul, dessa forma. E depois, na sequência, o software procede este cálculo que eu acabei de realizar com vocês no quadro. Isto é, essa é a maneira que ele calcula a precipitação efetiva e também a distribui conforme o tempo. Agora, a terceira parte é a determinação do hidrograma triangular do SCS. É aqui que nós vamos é aqui que nós vamos criar o nosso hidrograma triangular unitário. Então, para isso, eu vou colocar os mesmos tempos. Acho que eu vou até linkar aqui. Vamos começar dessa vez em 0 minutos. Para que o hidrograma triangular fique mais bonito. E aqui vamos, por enquanto, até nossos 40 minutos. Tudo que eu for gerar vai aparecer neste gráfico aqui no canto da tela. Então vamos lá. O hidrograma triangular unitário ele é construído para 1 milímetro de precipitação efetiva. A área da nossa bacia é a soma de todos esses valores aqui de área, ou seja, 10 km². O tempo de pico, a gente precisa calcular ele. O tempo de pico ele é importante nesse método. Ele é meio vezes a duração da precipitação efetiva mais 0,6 vezes o tempo de concentração da bacia. Eu posso travar aqui também. Não precisa, a gente não vai arrastar, mas vou deixar travada essa célula. Então, nós temos um tempo de pico de 25,2 minutos. Significa que demora aproximadamente 25 minutos para sair do zero de escoamento superficial e chegar até o valor máximo. Isso para 1 milímetro de precipitação efetiva na nossa bacia. Aqui eu vou transformar o valor do tempo de pico em minutos para a unidade de horas. 0,42 horas. E aqui eu vou fazer o cálculo da vazão de pico, ou seja, a vazão máxima, de novo, para 1 milímetro de precipitação efetiva. Então, utilizando a fórmula do SCS, 0,208, e vai multiplicar a precipitação efetiva. Notem que são essas as unidades que se deve utilizar na fórmula, vezes a área, dividido pelo tempo de pico em horas. Aqui eu preciso, mas eu vou colocar um. Vou dar Enter. É que aqui eu coloquei vírgula e o Excel está programado para ponto. Pronto. Agora nós temos uma vazão de pico de 4,95, aproximadamente 5 metros cúbicos por segundo por milímetro de precipitação efetiva. Agora vamos calcular o tempo de base. O tempo de base, ele é o tempo de pico. Vou colocar aqui em minutos, porque essa tela está em minutos. Mais 1,67 do tempo de pico, conforme o método.
67,3 minutos. Isso em horas, 1,1 horas. O que significa isso? Significa que demora 1,1 horas para iniciar e terminar o escoamento superficial quando ocorre 1 milímetro de precipitação efetiva na bacia hidrográfica. Por que a gente está construindo esse hidrograma triangular unitário? Porque pelo princípio da proporcionalidade, o que acontece para 1 milímetro nós vamos aplicar para outros milímetros de precipitação efetiva. Lag time, tempo de atraso, é 60% do tempo de concentração. Então vou buscar aqui de novo meu tempo de concentração e vou travar essa célula. 22,7 minutos para sair aí do centroide de precipitação até chegar ao pico de 5 metros cúbicos por segundo por milímetro de precipitação. Ótimo. De posse desses valores, a gente já pode construir o triângulo aqui no Excel. Existem vários modos de fazer isso. Eu vou utilizar um modo que eu gosto. Então, no tempo 0 não tem vazão, ela é 0. E agora no tempo de 10 minutos eu vou construir uma declividade. Vou fazer isso por partes para ficar mais didático. Vou fazer o primeiro segmento do triângulo e depois vou fazer o segundo segmento do triângulo. Então eu vou do 0 até a vazão máxima primeiro. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o tempo, 10 em 10 minutos, dividido pela minha vazão de pico. Então estou fazendo uma fórmula aqui para se calcular a declividade e vou multiplicar isso aqui pela altura do meu triângulo, que vai ser aproximadamente 5, né? E vou travar também essa célula. Travar a célula. Deixa eu só conferir se as unidades estão corretas. Aparentemente, sim. E agora eu vou arrastar isso até 25 minutos. Por que 25 minutos? Porque é onde acontece o meu pico. 4,95, eu estou fazendo uma aproximação aqui, 4,91. Tá? Poderia deixar isso de uma maneira mais exata, mas eu vou aproximar, de modo que o vídeo não fique muito mais longo. E agora que eu construí o primeiro segmento do hidrograma unitário, eu vou construir o segundo segmento. Então, após 25 minutos, olha, após 25 minutos, a gente sai da vazão máxima para 1 milímetro de precipitação efetiva e chega no 0 de escoamento superficial. Então, eu vou construir da seguinte maneira. Vou colocar aqui, então, parênteses. Vou colocar o meu tempo de base, menos os meus tempos. Vou travar o tempo de base, 4. O tempo eu vou deixar para variar. E vou dividir por 1,67 vezes o meu tempo de pico, que está em minutos. Vou travar também essa célula e vou multiplicar tudo pela altura do triângulo. Estou calculando uma nova declividade segundo o segmento do triângulo. Vou travar também. Aí. 4,39. 1,67. Só conferindo. Isso. Se você tem dúvidas como eu fiz o cálculo dessas inclinações, ou seja, desses lados do triângulo, verifique nas aulas teóricas o desenho do triângulo unitário do método SCS. Observe que em 40 minutos a gente não chega no 0 de escoamento superficial. É necessário continuar mais um pouco. Então, eu vou continuar aqui de 5 em 5 minutos. Ele não está indo porque está linkado com as células lá de cima. Então, vou mais um pouco aqui. Até chegar no 0. Já chegou antes. Aqui nós já chegamos no 0, né, em 70 minutos. O que está dando um pouco negativo o valor? Porque observem que o nosso tempo de base
é de 67,3 minutos. Aqui de 65, como a gente está discretizando de 5 em 5 minutos, vai para 70 minutos. Isso vai resultar um valor aqui um pouco negativo. O que você pode fazer, se quiser, é parar em 67 minutos, ó, especificamente 67,3. Perceba que vai dar exatamente zero. Ou se você quiser, para manter de 5 em 5 minutos esses valores, você pode deixar 70 e forçar aqui para zero. Mas quando você faz isso, existe uma mudança de declividade no triângulo. Pode deixar aqui 67, eu vou até analisar aqui no tempo de base. E aí, aqui ser zero. Então esse é o nosso hidrograma triangular do método SCS. Agora o quarto e último passo é nós utilizarmos os valores de precipitação efetiva e o hidrograma triangular unitário para aplicar o método da convolução. Então é o que a gente vai fazer agora. Eu coloquei já aqui os tempos, tá? Discretizados de 5 em 5 minutos. Notem que aqui eu coloquei 70, né? Mas tem aquela questão da aproximação. E aqui eu copiei os valores do hidrograma triangular. Então, copiei os valores, ó. Esses valores que estão aqui são os valores que estão copiados aqui. As células já estão, inclusive, linkadas. Agora, aqui eu copiei os valores de precipitação efetiva. Esses valores correspondem às alturas que estão nos blocos em cor vermelha aqui nesse gráfico. Aí, ó, são os valores de precipitação efetiva obtidos a partir do método SCS. Então, o que a gente vai fazer é aplicar o método da convolução. Nós vamos multiplicar uma função, que é a precipitação efetiva, por outra função, que é o hidrograma unitário, e pelo princípio da proporcionalidade e pelo princípio da adição, a gente vai construir um hidrograma para cada valor de precipitação efetiva, ou seja, cada precipitação efetiva vai gerar uma resposta em termos de vazão no exultório da bacia. E depois a gente vai somar tudo e obter o hidrograma resultante. Tudo que aparecer, tudo que eu fizer ali em cima vai aparecer já nesse gráfico. Eu já deixei ele pré-construído para que também fique mais didático o problema. Então vai ser da seguinte maneira que nós vamos trabalhar. O tempo zero é zero, a gente pode colocar vazão zero. E agora nós vamos multiplicar as precipitações efetivas. Então, o primeiro valor é zero. Não tem sentido eu fazer para os valores de zero, mas nesse caso eu vou fazer para que fique mais didático. Então, o primeiro valor é zero, não tem precipitação efetiva. Esse valor vai multiplicar as ordenadas do hidrograma triangular unitário, ou seja, esses valores aqui. Então, eu vou travar essa célula. Eu vou obter valores iguais a zero. Ou seja, não vai aparecer nada aqui no nosso gráfico. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o seguinte. Então, o primeiro valor é zero. Só que agora a gente tem que começar na segunda linha. Por quê? Porque agora eu estou pegando o segundo valor de precipitação efetiva. Vou travar e vou multiplicar novamente pelas ordenadas do hidrograma unitário. E vou até aqui embaixo. Vou deixar duas caras. Também não vai aparecer nenhum gráfico, porque não tem precipitação efetiva, consequentemente não tem vazão. Agora aqui eu vou deixar zero. Aqui eu vou deixar zero também. E vou começar na terceira linha. Por quê? Esse meu valor aqui é zero. Perdão, meu terceiro valor é zero. Fiz dois valores iguais a zero, agora eu vou fazer o terceiro valor igual a zero. Vou travar a célula e vou multiplicar pelas ordenadas do hidrograma. E vou até aqui embaixo. Também não vai gerar valores de nada, consequentemente não aparece nada no gráfico. Agora aqui a coisa já vai mudar um pouco, por quê? Porque agora eu tenho valores de precipitação efetiva, ó, é o valor de 1,62 milímetros. Começa em 20 minutos. Então, eu vou aqui começar em 20 minutos. 1,62. Vou pegar a linha certa. 1,62, travar, vezes
as ordenadas. E vou arrastar. Pronto, agora eu já tenho valores de vazão. Por isso que vão aparecer valores aqui no meu gráfico. Notem que aqui aconteceu uma pequena mudança de declividade. Só verificar se ele está pegando certo. Em 5 minutos é 0. Só conferir esses valores, pessoal. Precipitação efetiva. Para ver se está tudo certo. Eu acho que ele não copiou certo. Ah, perdão, aqui ele copiou. Tá certo. Deixa eu ver se também eu estou pegando aqui certo. Primeiro valor de vazão. Aqui eu acabei pulando um valor, olha só. Eu fui de 0 para 10 minutos, por isso que está estranho. Então deixa eu consertar isso. Vou até 60. Agora eu vou até 65. E aqui eu posso finalizar com 70 e forçar o 0. Ou como eu disse para vocês, deixar o valor aqui inteiro. E vai ser 0. Aqui eu tinha esquecido de colocar 5 minutos. Por isso que ocorreu uma mudança aqui de declividade durante o cálculo do hidrograma número 4. Agora, vamos só checar, ó. Aqui, ó. Deixar tudo certinho. Vou até fazer o seguinte, eu vou copiar de novo esses valores para garantir que eles não saiam errados. Mas vocês podem linkar as células como eu estava fazendo antes. Aí, agora sim, ó. E agora eu vou precisar de novo marcar algumas células aqui de referência, né? Então eu vou refazer. Tirar esse ponto de exclamação. Apertar F. Vou fazer um por um. É até bom que vocês estão observando bem o método e usem ele corretamente aí no futuro. Aí. Pronto. Agora, observem que a gente não chegou aqui no 0 da vazão, ou seja, não terminou ainda esse hidrograma. Isso porque o hidrograma vai sendo deslocado ao longo do tempo. Vai sendo deslocado ao longo do tempo. Então, ele não termina aqui, por exemplo, em 70 minutos. Precisa ir mais um pouco. Vamos ir mais um pouquinho. Então, eu vou arrastar aqui, por exemplo, até 80. Mais um pouquinho, até 85. Até 85. E agora nós chegamos no 0. Agora está certinho. Vamos para o hidrograma número 5. Vou colocar 0 aqui, que é mais fácil. O hidrograma número 5 diz respeito à precipitação de 9,63 milímetros. Então, 9,63 vezes esse valor. Vamos travar aqui o 9,63 e arrastar. Percebam que parece uma escadinha, né? Conforme a gente vai fazendo cada hidrograma. Aí, ó, ele vai construir o outro hidrograma. Como a precipitação efetiva aqui é maior, o hidrograma tem uma vazão de pico maior também. E notem o tempo de deslocamento de 5 em 5 minutos. Ó, o hidrograma 5 começou em 20, enquanto o hidrograma 4 começou em 15 minutos. Novamente, a gente não chegou no final dele. Podemos arrastar aqui mais um pouquinho, né? Até 90. Aí pronto, já chegou agora. Vou fazer mais rápido para os outros, mas acredito que vocês já entenderam o princípio de funcionamento aqui. 4,85 de precipitação efetiva vezes esse valor. Vou arrastar. Ah lá. Agora posso também... Eu vou arrastar até aqui, ó, até 110. Eu já sei que todos vão ficar desenhados na sua forma completa. Eu vou para o hidrograma número 7.
Esse hidrograma número 7 é a precipitação efetiva de 3,13 milímetros. Aplicar pelas ordenadas. E já consigo observar também aqui, ó, o hidrograma 7 em cor azul. Por fim, o 8º e último hidrograma triangular. Ele começa no tempo de 40 minutos. Precipitação efetiva de 2,32 vezes as ordenadas. Vou arrastar novamente. Pronto, a gente já tem o nosso hidrograma 8. Agora, o último passo desse método todo é calcular o hidrograma resultante. O último passo eu considero mais tranquilo. Basta a gente somar as linhas, as ordenadas de cada hidrograma. Hidrograma 1, 2, 3, até o número 8. Eu vou aplicar uma função soma. E vou somar as linhas, as ordenadas desses hidrogramas. Vamos fazer isso para todas as linhas. Pronto. A gente observa aqui, rapidamente, um valor máximo de 91,7 metros cúbicos por segundo no tempo de 50 minutos. Vamos ver isso no gráfico? Aqui, esse gráfico em cor preta, esse que tem um formato curvilíneo, ele diz respeito ao hidrograma resultante, ele representa o hidrograma resultante. Então, observem aqui que no pico a gente tem 91,7 milímetros e esse hidrograma ele começa aproximadamente aí em 20 minutos, ou seja, demora 20 minutos desde o início da precipitação para que a gente observe um aumento, uma geração em valores de vazão. Então esse é o hidrograma de projeto. Esses são valores bem altos, observem que 91 metros cúbicos por segundo é muito alto, mas isso porque a gente não está utilizando, por exemplo, nenhum método de propagação de ondas de cheias em rios ou em canais para que esses valores sejam atenuados. Então existe aqui também uma hipótese bastante simplificadora ao utilizar esse método, nessa forma que eu fiz, que é a seguinte: nós estamos supondo que a precipitação efetiva ela cai, é distribuída sobre toda a bacia e imediatamente o escoamento superficial já atinge o exultório da bacia, o que não é necessariamente verdade na natureza. Agora, pessoal, eu vou abrir para vocês aqui de uma maneira bem rápida, porque não é objetivo ensinar a mexer no software, mas eu vou abrir o software REC HMS. Estou abrindo aqui a versão 4.11. Um software muito utilizado aí na área de recursos hídricos, especialmente para projetos de drenagem, tá? Previsão também de enchentes, enfim, várias aplicações. Eu vou criar um projeto novo e não vou me preocupar muito em explicar para vocês, só quero mostrar como que é mais prático, mais rápido fazer no software do que fazer na planilha eletrônica. Vou salvar aqui na nossa aula 7, estou criando uma pasta, vou criar um projeto chamado projeto aula, as unidades de medida sistema métrico, criar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma componente chamada bacia. Então vou deixar base 1, bacia 1. Na hora que eu clico aqui, abre a minha tela de visualização. Agora, o que eu vou fazer é adicionar algumas componentes que vão representar o meu modelo hidrológico, que vão representar a transformação da precipitação em vazão. Então, o primeiro que eu quero fazer é a subbacia. Clico aqui nesse ícone, clico na tela em qualquer lugar, ele vai criar uma subbacia. Uma componente, um elemento subbacia. Agora eu preciso criar um exultório para essa subbacia. Então, eu vou aqui nesses itens, acho o elemento, a componente exultório. Vou até colocar exultório para ficar mais didático. E aqui eu vou chamar de bacia, de fato. E arrasto. Não importa onde vocês coloquem essas componentes.
Agora eu preciso conectar minha bacia ao exultório. Para isso eu clico no ícone aqui, bacia. Aqui na opção Downstream eu conecto ao exultório, clico na tela de navegação e ele vai fazer esse traço contínuo em cor preta. Pronto. Tudo que acontece na bacia está conectado ao exultório. Aqui eu vou deixar tudo sem nada. Aqui nos métodos de perda eu vou selecionar o método do SCS, Curve Number, que é o que a gente utilizou nessa videoaula. No método de transformação, eu vou selecionar o método do hidrograma unitário do SCS. E aqui, métodos de recessão, eu vou deixar nenhum. É preciso inserir a área da bacia, a gente sabe que é 10 km². E agora eu já vou colocar os parâmetros dos métodos. Então vou na aba perdas, o nosso parâmetro CN, curva número é 78, aqui eu não mexo. O método de transformação é o hidrograma unitário do SCS, ele pede o lag time, a gente já calculou o lag time na planilha, vamos lá dar uma olhada. Lag time aqui, ó, 60% do tempo de concentração, 22,7 minutos. Volta no REC HMS, 22,7 minutos. E aqui não preciso preencher mais nada. Vou salvar. Observe que agora os campos ficaram todos preenchidos. Eu preciso fazer agora entrar com a minha precipitação de projeto, meu hietograma. Para isso eu vou aqui em componentes e crio uma componente chamada modelo meteorológico. De modelo não tem nada. Então vou colocar aqui precipitação. Vai aparecer essa nuvem. Eu clico aqui. Aqui a gente pode manter, tá? Do jeito que está, não precisa colocar nada. Nós vamos especificar o nosso hietograma. Aqui a gente vai incluir subbacias? Sim. É importante vir aqui, ó, nessa aba bacia, incluir subbacias, yes. Aqui, vamos colocar qual hietograma, qual estação? Nenhuma, não tem nenhuma, a gente não inseriu nada ainda. Então vamos na componente, vamos criar uma nova componente chamada Time Series Data. Então uma série de dados. Crio essa componente, vou chamar de hietograma projeto, se você quiser. Crio, abro aqui, hietograma. Aqui eu não vou mexer nessas datas, não é necessário, e o meu hietograma eu vou colocar ele do dia 1º de janeiro do ano de 2000, começando à meia-noite, até o dia 1º de janeiro de 2000, e vamos até umas 2 horas da manhã, acho que é o suficiente. Ele vai abrir aqui uma tabela para a gente digitar os valores. O bom é que agora eu posso entrar no Excel, copiar os valores do hietograma de projeto, ou seja, os valores que correspondem às barrinhas em cor azul. Vou lá no REC, colo, observe que já começa o primeiro valor, só que aqui eu me esqueci de mudar o tempo de discretização. Notem que por padrão veio de 15 em 15 minutos. Então eu vou aqui nessa aba Time Series Gauge, altero de 5 minutos para, perdão, de 15 minutos para 5 minutos. Volto aqui nessa janela, verifico se as informações estão corretas, volto na tabela e agora ele estendeu minha tabela, possibilidade de colocar valores até as 2 horas. O nosso hietograma ele termina em 40 minutos, nesse caso a meia-noite e 40. Não pode deixar esses valores em branco. Então eu seleciono todas as células, clico com o botão direito do mouse, vou em preencher, fio, seleciono a última opção, trocar valores faltantes por 0, coloco 0. Então eu indico para o programa que, olha, a minha precipitação de projeto terminou à meia-noite e 40, aqui é tudo valor 0. Na aba seguinte eu posso ver o gráfico, ele vai fazer um gráfico aqui, fez muito bonito, não sei por que aqui não analisou esse degrau. É até bom salvar, verificar de novo se está tudo certo. Meia-noite, 2 horas. Ah lá, ele não salvou os valores com 0, por isso. Vou fazer o procedimento de novo. Colocar 0 no gráfico. Ainda não. Ele ainda não está salvando os valores com 0. Possivelmente porque eu fiz essa mudança aqui de 5 minutos. Deu algum probleminha aqui no programa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa Time Series. Vou aqui em Component, Time Series Manager. Vou deletar isso daqui.
Vou criar uma nova time series. Você pode clicar nesse botão, chamar de novo de ietograma. Colocar de 5 em 5 minutos dessa vez, para não esquecer. Vou nessa janela. Aqui eu vou colocar o dia 1º de janeiro. Vou colocar até as 2 horas. Agora vai mudar minha janela. Vou de novo no Excel. Copiar valores. Meu ietograma. E agora eu vou substituir todos esses valores por 0. Não posso esquecer de substituir nenhum. Salvar. Pronto, agora parece que deu certo. Aí, agora o gráfico, né, o ietograma está bem desenhadinho. Agora eu preciso criar uma componente chamada controle de tempo, especificações de controle. Criar aqui, eu vou chamar de controle 1. Nesse controle 1 eu vou deixar as mesmas características da minha série de dados, do meu ietograma. Então, vou abrir aqui, controle 1. Então, meu controle 1, dia 1º de janeiro do ano de 2000. Começando à meia-noite, terminando dia 1º de janeiro de 2000, às 2 horas da manhã. Vou colocar para ele representar de 5 em 5 minutos também. Esse é o meu controle. É preciso criar isso para rodar as simulações. Agora eu vou aqui em componente, aqui, compute, create compute, simulation run. Eu já ia me esquecendo de uma coisa. Aqui eu tenho que voltar, onde tem esse símbolo de gotas de chuva, especificar ietograma, e agora selecionar o ietograma para aquela bacia correspondente, senão não vai dar certo. Agora sim eu vou em compute, simulation run, criar uma rodada de simulação, next, finish. Vou na aba compute aqui, acho a minha primeira rodada de simulação, clico com o botão direito, clico em compute, se chegar em 100%, não aparecer nenhuma mensagem de erro aqui, funcionou. Vou em resultados, aqui nessa aba resultados, clico na minha primeira rodada, e aí eu posso visualizar os resultados, por exemplo, da bacia. Vou clicar na bacia. E vamos ver na forma de gráfico, acho que é mais interessante. Olha só que bacana, ele já fez aqui os nossos valores. Então, aqui nós temos em cor vermelha as perdas de precipitação, perdas entre aspas, né? E tudo que está em cor azul é o escoamento superficial, né? Então, se a gente olhar todo esse gráfico aqui, representa o ietograma. Observem que é todo o ietograma. Mas o que está em cor vermelha é tudo que se infiltrou. E o que está em cor azul, ó, sobre a cor vermelha, ou seja, só esse bloquinho que eu contornando, esse outro, representa a precipitação efetiva. Ou seja, é o que não se infiltrou, não se perdeu por abstrações iniciais e vai gerar escoamento superficial. E aqui nós temos o hidrograma, a vazão que a gente vai ver no exultório dessa bacia hidrográfica. Observem que o valor de pico é ligeiramente diferente. Lá nós tivemos 91 metros cúbicos por segundo e aqui a gente está com 97. É uma pequena diferença que aconteceu, porque aqui dentro do REC HMS ele transforma o hidrograma unitário triangular num hidrograma curvilíneo. Eu não fiz isso no Excel, por isso que deu essa diferença de 0,6 metros cúbicos por segundo. A gente pode ver isso numa forma gráfica, como eu mostrei para vocês agora, mas também podemos clicar aqui na janela Time Series Table e observar tudo isso aqui. Ó. Então temos precipitação, que se infiltrou, essa coluna excesso é o que se transformou em precipitação efetiva, e aí a gente pode até comparar, né, os valores de precipitação efetiva com os nossos valores obtidos aqui no Excel. Deixa eu tentar deixar as duas janelas juntas para que vocês possam ver. Aí, ó, vamos acompanhar aqui comigo. Olha só, de 5 minutos até 15 minutos, os valores são 0. Observem aqui também no Excel.
Aí depois em 20 minutos a gente tem 1,65 milímetros. Ligeiramente diferente, 1,62 milímetros. Aqui a gente calculou 9,63. Aqui é 9,69. Estão vendo? Então os valores estão coerentes. O que a gente fez no Excel é o mesmo resultado que a gente está observando aqui no REC HMS. E aqui os valores de escoamento superficial. Posso até copiar esses valores. Vou copiar aqui, tanto faz se você copiar daqui ou daqui, porque a gente não estamos considerando vazão de base. Então eu vou copiar daqui. E aí eu posso colar no Excel, fazer rapidamente uma comparação. Vou colocar aqui, ó. Tomar cuidado para colar valores. Chamar de hidrograma resultante REC HMS. Enter. Vou adicionar essa série de dados ali no nosso gráfico. Aí. Eu vou até ao mesmo tempo que a gente foi ali, mas só me certificar aqui. Estou no tempo 0 também. Aqui eu tenho que começar em cima. Não. Só que aí eu não estou indo até 2 horas, né? No meu caso. Tem ali no mesmo limite que o hidrograma do Excel. Só conferir os valores. Eu vou selecionar os dados. Vou chamar aqui de hidrograma do REC. Colocar o mesmo período de tempo. 0 até 110 minutos. E esses valores aqui para a gente. E acho que eu podia ter ido um pouquinho mais aqui. Então agora a gente pode comparar os dois hidrogramas. Tem uma ligeira diferença. Um dos motivos é porque eu não transformei o hidrograma triangular unitário no hidrograma curvilíneo. Se eu tivesse feito isso, e talvez ter sido um pouco mais preciso nas minhas aproximações, os dois hidrogramas seriam praticamente idênticos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Bons estudos para vocês. Até a próxima.